Boa tarde! Retomando nossas aulas das segundas-feiras, o nosso tema hoje é avaliação psicopedagógica 10 erros fatais. Mas antes de falar, eu inventei hoje ainda um erro zero, então nós vamos ter 11 erros, porque eu inventei o erro zero, então eu coloquei aqui na minha lista mais um, tá bom? Então olha só, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é: psicopedagogo precisa ler. Tem que ter o hábito da leitura. Não adianta você trabalhar com dificuldades de aprendizagem, você trabalhar com leitura e escrita, com desenvolvimento de leitura e escrita, se você não tem esse hábito de leitura. E por que eu vou dar... E daqui para frente, eu vou dar muita ênfase nisso. Porque eu tenho percebido que muitas das dificuldades de vocês não é nem em aplicar o teste, não é em corrigir o teste, mas é em fazer o tal do raciocínio clínico. Inclusive, esses dias eu coloquei uma caixinha e vocês colocaram. Eu vi que a grande dificuldade era em torno... Tá, Val, acabei a avaliação. E agora, o que fazer? E por que eu tenho sentido, né, nas turmas que eu tenho acompanhado, nas lives que eu tenho feito, nas supervisões que eu tenho realizado, que o que falta para dar segurança para vocês, um dos pontos, né, é justamente esse conhecimento. Então, onde vocês vão adquirir isso? Através do hábito da leitura. E uma coisa que eu sempre falo nos cursos, lê o manual, mas também, se eu vou avaliar dificuldades de aprendizagem, eu tenho que ler sobre dificuldades de aprendizagem. Se eu vou avaliar um TDAH, eu tenho que ler sobre TDAH. Se eu vou avaliar um TEA, eu tenho que ler sobre esse assunto. Então, todos os assuntos, uma dislexia, eu preciso ler. Então, eu preciso ter este hábito na minha rotina semanal, na minha agenda semanal. Eu preciso desenvolver este hábito. Então, o primeiro erro fatal, o zero, né? O antes de tudo, que eu acrescentei hoje essa história aqui, é não ter esse hábito de leitura, não se aprofundar nas bases teóricas da avaliação. E aí, meninas, vocês concordam comigo? Vocês têm aí esse hábito, olha, estudar profundamente sobre dislexia, estudar profundamente sobre TDAH antes de começar a realizar qualquer avaliação, tá? Ai, olha, fiz da amnésia, eu suspeitei que o assunto é aquele, olha, a dúvida é aquela, a dificuldade é aquela. Vamos buscar fundamentação teórica sobre o assunto. Se sintam seguras sobre aquele assunto para poder dar prosseguimento a esse processo de avaliação. Então, agora começando o número 1, né? Porque até agora eu estava no erro 0. Então, o erro número 1. Qual seria o erro número 1? Avaliar sem experiência e sem supervisão de alguém mais experiente. E olha, quando eu digo isso, gente, eu digo isso com muito amor, porque eu digo assim, olha, ninguém começa sabendo. Eu mesma não comecei sabendo, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, Val, primeiro eu preciso estudar tudo, eu preciso saber tudo para iniciar? Não. Porém, para você iniciar com segurança, além dos cursos que você tem que fazer, além das leituras que você tem que fazer, você também precisa de ter um supervisor, tem que ter alguém te acompanhando ali, segurando na mão, sabe? Um mentor ali segurando na mão, te ajudando a pensar no desenvolvimento do raciocínio clínico, no percurso que você tem que seguir, a compreender, interpretar as falas da anamnese que você ouviu, interpretar aqueles resultados. Então, isso é importante sim. Você pode começar sem experiência, não tem problema, porque ninguém começa experiente, ninguém. Ninguém começa expert. E você só vai ganhar experiência fazendo. E eu sei que muitas de vocês ficam protelando
Ah, não vou começar agora porque eu preciso fazer mais um curso. Não vou começar agora porque eu ainda não tenho todos os testes. Então vocês sempre criam uma desculpa, sabe? É uma mentalidade, um medo. Na verdade, é um medo de começar e a gente fica criando empecilhos. Mas o que eu digo para você é: terminou o curso, minha filha? Você está apta para avaliar. Pegou seu certificado? Tá ok, pode avaliar, contanto que você se responsabilize por isso. Contanto que você procure um profissional experiente que te acompanhe nesse processo, tá? Então esse seria o erro número 1. Erro número 2, gente. Acreditar que a avaliação psicopedagógica sozinha vai dar conta de todas as respostas, tá? A avaliação psicopedagógica não acontece sozinha. Ela pode até acontecer sozinha, porém ela não vai te trazer todas as respostas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a avaliação dos transtornos de aprendizagem, ela é sempre multidisciplinar. Ah, Val, mas eu atendo sozinha no meu consultório. Não tem problema. Durante mais de 10 anos eu também atendia sozinha no meu consultório. Só que eu tinha contatos, eu tinha, sabe, o network ali, eu tinha amigas. Eu tinha uma amiga psicóloga que eu podia fazer parceria. Eu tinha uma amiga fonoaudióloga que eu podia fazer parceria, encaminhar o meu paciente. A gente podia discutir os casos juntos. Às vezes a pessoa, o outro profissional não precisa nem avaliar, mas a gente pode discutir o caso junto. Ou eu posso fazer uma parte da avaliação e pedir para a neuropsicólogo continuar a avaliação e a gente trocar figurinhas. Por que isso? Porque não existe avaliação de transtornos de aprendizagem onde o psicopedagogo vai dar conta disso sozinha. Nem o psicólogo vai dar conta disso sozinho, nem o fonoaudiólogo vai dar conta disso sozinho, nem mesmo o médico vai dar conta disso sozinho, porque ele precisa dessas informações dos outros profissionais. A avaliação de transtornos de aprendizagem, ela é sempre multidisciplinar. Quando que você vai poder avaliar sozinho? Quando você tiver certeza que é apenas uma dificuldade de aprendizagem. Mas até para descartar, né, fazer um diagnóstico diferencial, eu preciso de outros profissionais. Então, comecem a procurar aí, sabe, na redondeza, nos municípios de vocês, aonde vocês trabalham, fazer contatos. Procurem outros profissionais que possam caminhar junto com vocês, que possam dividir, que possam contribuir com vocês, tá? Esse processo de avaliação. Eu estava até dando uma supervisão esses dias, eu estava dando uma ideia que eu vou aqui compartilhar com vocês. Olha, é o seguinte, mas Val, como é que a família vai pagar uma avaliação psicopedagógica? 9 sessões de avaliação psicopedagógica. Como é que ela vai pagar mais 9 sessões de avaliação neuropsicológica? Mais umas 6 sessões de avaliação fonoaudiológica? Gente, não precisa a família fazer esse tanto de sessão com todos os profissionais. Se você tem parceria com outros profissionais, mesmo que vocês não estejam no mesmo espaço, não estejam na mesma clínica, vocês podem trocar figurinhas. Olha, eu vou avaliar, vou aplicar tal teste. Quais os testes que você vai usar? O que o colega vai usar, você não precisa utilizar. Se vai ter uma avaliação neuropsicológica, você não precisa usar os testes neuropsicológicos cognitivos, porque a psicóloga vai fazer isso para você. Então, você vai avaliar as habilidades acadêmicas, você vai avaliar a parte psicomotora. Se a fonoaudióloga vai avaliar a questão de linguagem, nem toda fonoaudióloga avalia a parte de linguagem. Então, liga para ela e aí, olha, quem vai avaliar a linguagem, eu ou você? E vocês conseguem dividir e em 10, 12 sessões, todas fazem avaliação, aí todo mundo ganha. Porque todo mundo aí compartilhou o paciente e a gente consegue fazer um estudo de caso, tá? A gente consegue fazer uma avaliação multidisciplinar, mesmo os profissionais não estando no mesmo espaço. Combinado? Então, vamos lá, gente. Olha, erro número 3. Não valorizar a anamnese como instrumento tão importante quanto os testes padronizados. Anamnese, o que é? Um questionário
que você pode ir lá seguindo o mesmo questionário, preenchendo o questionário de modo bem formal. Aí vai depender do seu estilo, né? De quanto avaliador, isso é muito pessoal de cada pessoa. Ou mesmo do momento, como está se dando aquela anamnese. Ou você pode fazer uma entrevista ali com a pessoa e anotando. Tem pai que chega e que já vai relatando tudo, você nem precisa seguir aquelas perguntas todas, você vai anotando tudo direitinho ali e você vai seguindo a sua anamnese. Mas tenham em mente uma coisa: a anamnese, independente da forma que você escolheu para realizar, fazendo pergunta por pergunta, ou em forma de conversa, uma forma mais informal mesmo, independente da sua escolha, é um instrumento importantíssimo para o raciocínio clínico. É tão importante quanto qualquer teste padronizado que você vai utilizar, tá? Então, tudo tem o mesmo peso ali na avaliação. Todas as informações têm o mesmo peso, então valorizem a anamnese. Estudem a anamnese, compreendam por que aquelas perguntas estão ali, porque aí vocês vão poder aprofundar e além do que está perguntando na própria anamnese, vocês vão ver que tem itens onde vocês podem aprofundar mais, onde tem itens que você não precisa perguntar, dependendo da história que a família está contando. Mas anotem tudo e valorizem, porque ela é fundamental. Ao final, quando você termina de aplicar todos os seus testes, você precisa voltar na anamnese. Durante a avaliação, você precisa ler a anamnese de novo. Oh, peraí, eu estou esquecendo de analisar esse item aqui que foi importante durante a anamnese. Então, não dar valor à anamnese é um erro, assim, ó, muito grave, tá? Falha número 4, ó, um erro fatal. Número 4, durante a anamnese, não demonstrar empatia pela história do outro. Isso é algo muito pessoal meu, gente. Quem é meu aluno, quem acompanha na comunidade, sabe o quanto eu falo sobre isso. Psicopedagogia, muito mais do que ser sobre dificuldades de aprendizagem, é sobre pessoas, sobre histórias que essas pessoas viveram, sobre histórias que elas estão construindo. E você pode fazer toda a diferença na história dessa pessoa. Então não cabe a você, enquanto você está ouvindo aquela história, você julgar, porque você não viveu aquela história. Você está conhecendo um recorte daquela história. Então você tem que ouvir aquilo com empatia, você tem que acolher. Mesmo que você, nossa, como é que essa mãe me conta um negócio desse? Como é que ela não dá conta disso? Gente, o seu ouvido ali é uma escuta amorosa. E você também pode até... Olha, eu também, na anamnese, eu gosto muito de falar de mim também. Eu gosto que a família perceba que do lado de cá também tem um ser humano que erra, tem um ser humano que tem família, tem um ser humano que trabalha também o dia todo, que também chega em casa cansado, igual aquela mãe. Que ela não está sendo uma mãe ruim porque ela não dá conta de tudo. Porque ela chega cansada à noite e não consegue fazer as tarefas com o filho, porque ela não tem paciência. Porque tem dia que eu também não tenho paciência, eu chego em casa sem paciência nenhuma. Tem dia que eu chego em casa, eu também quero só cama. Tem dia que eu não quero ouvir mais nada. E as crianças estão em casa falando. Então as mães precisam entender, se você não tem filho, mas você tem um marido, você convive com outras pessoas dentro de casa, que também tem dia que você quer chegar em casa e você quer ir pro seu quarto. Então não cabe no momento da anamnese a gente tecer julgamentos, mas a gente ouvir e acolher a história. E não dar conta de acolher essa história pode ser um erro fatal, porque é nesse momento, quando você acolhe, que você cria empatia, que a pessoa que está ali do outro lado se identifica com você. Às vezes é nesse momento que ela decide, poxa, eu vou ficar com esse profissional. Ela gosta de cachorro tanto quanto eu. Ela gosta de plantas, olha só, ela parece comigo. Então eu quero essa profissional aí, eu quero que ela faça a avaliação do meu filho, eu quero que ela faça a minha avaliação.
Porque ela se identifica. Ela também tem filhos, ela trabalha o dia inteiro, ela chega em casa, ela tem coisas de casa para fazer. Quando você se deixa um pouco vulnerável, você permite que a outra pessoa que está do outro lado se identifique com você. E isso cria uma empatia, isso cria um laço, isso cria conexão, tá? E pode ser aí nesse momento que a pessoa decida realmente fechar o contrato de avaliação com você. Não vai ser por outra coisa, mas é porque ela se identificou com você neste momento. Erro número 5, gente. Não conhecer os marcos do desenvolvimento. Não tem como, não é cabível. Olha, Val, eu não conheço, eu não sei. O que a gente espera de uma criança de 2 anos de idade? Quantas crianças pequenas a gente tem recebido, né, no consultório com suspeita de atraso do desenvolvimento? Mas se você não conhece os marcos do desenvolvimento, como é que você vai perceber que aquela criança apresenta algum atraso? O que é que eu espero de uma criança de 5 anos de idade? Como é que tem que estar a motricidade fina de uma criança de 5 anos de idade? Ela já pode escrever com letra cursiva? Ela já dá conta de escrever com letra cursiva ou não? Então, gente, conhecer os marcos do desenvolvimento. É muito importante conhecer esses marcos do desenvolvimento. Que tipo de leitura eu espero de uma criança aos 7 anos de idade? Qual a velocidade da leitura esperada de uma criança de 7 anos de idade? Em termos de linguagem, uma criança aos 4 anos de idade, ela já tem que contar casos, ela já tem que se comunicar, é permitido trocas fonológicas. Tudo isso são conhecimentos que vocês precisam ter, tá? Sobre o desenvolvimento infantil. Porque você, ao ouvir a anamnese, você vai vendo se existe um atraso ou não. Você vai ver se aquela queixa da família tem fundamento, se a queixa da escola também tem fundamento, porque às vezes a escola exige coisas que estão além do esperado para aquela idade, tá? Dentro do desenvolvimento neurobiológico daquela criança, existem habilidades que ainda está dentro do padrão de normalidade que ela não tem alcançado ainda, por exemplo, e a escola fica exigindo. Então, esclarecer isso para os pais é fundamental. Conhecer sobre marcos de desenvolvimento é muito importante. Então, se você tem dúvidas sobre marcos de desenvolvimento, gente, estuda, pega livros. Depois vocês podem colocar aí, depois da live, a gente vai abrir uma caixinha e vocês podem colocar perguntas. Val, me dá dica de livro sobre marcos de desenvolvimento. Tem um e-book, se eu não me engano, aqui, que eu tenho aqui, eu posso mandar para vocês, tá? Os marcos de desenvolvimento que eles foram reorganizados agora recentemente, principalmente em questão de linguagem. Eu acho que eu tenho esse material, então vocês pedem aí que eu mando para vocês, não tem problema. Se isso for importante para vocês, se isso for uma questão que incomoda e que preocupa vocês, tá bom? Então eu só vou mandar se vocês solicitarem. Então vamos lá, gente. É o número 5, não, já foi. Número 6 agora. É uma falha, tá? Fatal. Sair da anamnese crendo que os fatores emocionais por si só já justificam dificuldades de aprendizagem. Gente, quando eu trago isso aqui para vocês é porque eu tenho vivenciado isso nas minhas supervisões. Às vezes, né, uma psicopedagoga que eu tô fazendo supervisão traz pra mim, Val, mas a questão emocional, tenho certeza que a dificuldade de aprendizagem é por as questões emocionais. Pode ser? Pode. É claro que os fatores emocionais, eles embaraçam a cognição. Eles atrapalham a cognição, eles paralisam. Isso é real, tá? Só que você não pode sair da anamnese achando que só isso vai justificar as dificuldades de aprendizagem. Por quê? Quando você limita
você também não vai pesquisar outras dificuldades, outros problemas que possam estar por ali, né? Nas margens ali. Pode ser que a gente tenha uma dificuldade de aprendizagem por questões emocionais e por outros fatores também. Ou uma grande dificuldade de aprendizagem pode estar levando a dificuldades emocionais. Então as coisas elas podem acontecer assim também. Ou uma questão emocional leva a uma dificuldade de aprendizagem, ou uma dificuldade de aprendizagem leva a uma questão emocional, ou as duas coisas podem andar juntas, tá? Então uma criança que tem um transtorno sério, uma dislexia grave, ela já está lá com 10 anos de idade e não lê nada. É claro que emocionalmente ela está abalada, eu também estaria. Eu ficaria insegura, sabe? Eu ficaria assim receiosa, eu não ia querer me expor na sala de aula. Então eu ia me reprimir, eu ia ficar, né? Então assim, é normal. Só que a gente não pode sair da anamnese porque a mãe foi traçando, falando questões emocionais. Ah, não, vou encaminhar para o psicólogo porque eu tenho certeza que é só emocional. Não. Você vai buscar a parceria de um psicólogo, mas você vai investigar se existe uma dificuldade de aprendizagem. E se existe dificuldade de aprendizagem, você vai ter que descartar se aquela dificuldade de aprendizagem é apenas de cunho emocional ou se tem algo mais ali, tá? Vou dar um exemplo. As questões de leitura e escrita podem afetar a parte emocional? O emocional, desculpa, gente, é o contrário. O emocional pode afetar o aprendizado da leitura e da escrita? Pode. Lá na educação infantil, uma professora muito severa, né, cortou lá a criança, deu uma bronca na criança porque ela estava escrevendo o nomezinho dele errado e essa criança criou um trauma com letra. Vamos supor, estou inventando aqui um caso, tá, gente? Estou delirando aqui. E essa criança criou um trauma. Pode ser. Pode sim. Só que eu também preciso investigar aí como é que tá. Consciência fonológica dessa criança. Como é que estão as habilidades preditoras da alfabetização? Percepção auditiva, visual, tá tudo ok? Tá tudo ok, todas as habilidades preditoras estão ok. Mesmo assim, essa criança não consegue se desenvolver. Ah, então pode ser que seja só emocional mesmo. Tá bom? Então, comece a pensar assim, dessa forma. Não se deixe enganar, ok? Então, vamos lá. Número 7. Sair da anamnese sem clareza da queixa. Isso também, gente, vai afetar toda a avaliação de vocês. Aí não ficou muito claro para mim qual é a queixa, qual é a dificuldade da mãe, qual é a dificuldade da criança, qual é a queixa da escola, não tá claro para mim, eu não entendi. Se isso não tá claro, você não sabe o que você está procurando. E a avaliação psicopedagógica, ao final, que é o quê? Que é dar uma resposta para essa queixa inicial, tá? E se isso não ficou claro, eu não tenho como dar essa resposta lá no final. Então, se a mãe não foi clara, se a mãe disse assim, ah, Val, ela tá com dificuldades na escola. Gente, dificuldades na escola é uma coisa muito geral. Tá, aí você vai investigando. Tá, me explica aí, como é que é essa dificuldade? Ela tem dificuldade para ler? Ela compreende o que ela lê? Ela interpreta texto bem? A velocidade da leitura tá boa? Ela consegue produzir um texto? Ela escreve com muitos erros? Você vai fazendo pergunta. Você vai norteando. Ela consegue calcular fatos fundamentais básicos assim de cabeça? Tem que contar no dedo, tem que fazer pauzinho. Você vai instigando, então, até essa queixa ficar clara. É importante que fique clara. Aí você vai e confirma com a mãe. Ah, tá, então você está me dizendo que ela troca muitas letras na hora de escrever. É isso? Ela escreve muito errado? Ela está com muita dificuldade de ortografia? Ah, beleza, tal. Então, assim, você vai investigando e vai confirmando. Porque às vezes a mãe não tem clareza mesmo.
tá? Mas você vai tentando confirmar isso com a família, deixando claro, fazendo perguntas bem simples e vai clareando isso daí para a família, para que você mesmo saia desta anamnese sabendo o que é que eu vou pesquisar. Qual a queixa, qual a resposta que eu tenho que dar para essa família lá no final, depois da avaliação? O erro número 8 durante o processo de avaliação: seguir o mesmo protocolo para todos os pacientes. Lá na comunidade, né, a gente tem um curso de avaliação. Um dos cursos que tem lá na comunidade é o curso de avaliação. E lá a gente tem um passo a passo da avaliação. Tem lá. Né? Começa por aqui, tem esse teste de leitura, escrita, teste de funções executivas, tal. Mas eu vou precisar usar tudo que tá ali com todo mundo? Não vou. Ali é para você ter uma visão geral de tudo que você pode usar, de todas as possibilidades. Mas você não vai usar tudo para todo mundo. Vai depender da queixa, por isso que é importante essa queixa estar clara. Vai depender da idade. Vai depender das respostas que você tem. Eu apliquei esse teste aqui, ele não respondeu, ele não deu conta, não fluiu, não deu certo. Eu então vou buscar outro teste que me traga aquelas respostas que eu não consegui com esse teste. Então, quem vai me dizendo, né, o protocolo que eu vou seguir, quem vai me dizendo qual o próximo passo na avaliação, é o que vai acontecendo em cada sessão de avaliação. Eu tenho que conhecer todas as possibilidades. Eu tenho que ter um leque para escolher. Mas o que eu vou escolher vai depender do que for acontecendo. Então eu vi que ele foi super mal. Vamos lá, olha, eu apliquei aqui o TDE2, a parte de aritmética. Ele não deu conta, Val, ele não deu conta. Cara, eu tenho que buscar outro teste, eu tenho que buscar outro recurso para avaliar habilidades matemáticas. Então eu vou lá para o Promate Coruja, vamos ver como é que estão essas habilidades de outra forma. Eu vou buscar outros recursos. E eu vou usar o Promate com todo mundo? Não vou usar com todo mundo. Eu tô com dúvida. Cara, parece uma descalculia isso aqui. Ele conseguiu fazer o TDE, mas tá me parecendo uma descalculia. Aí eu também posso lançar a mão do Promate para complementar a minha avaliação. E eu vou buscando outros recursos. Nós temos outros recursos dentro da avaliação. E quem vai, então, direcionando o que eu vou pensar ali dentro do protocolo é o que vai acontecendo durante o processo de avaliação, tá? Então, vamos lá. Erro número 9. Erro de número 9. Não ser capaz de fazer um bom raciocínio clínico. Esse erro daí, gente, ele é, assim, um dos mais cruciais no processo de avaliação. Por quê? Porque não adiantou de nada tu fazer uma boa anamnese. Não adiantou de nada tu escolheste os melhores testes. Olha, Val, tudo que tinha de bom que você falou que era para fazer, eu fiz. Apliquei todos os testes, corrigi tudo. Agora eu olho para esses resultados aqui e não sei o que fazer com eles. Qual a hipótese que eu vou levantar? Como pensar isso? E aí, gente, é que tá o pulo do gato. São habilidades que você precisa desenvolver. Isso são habilidades que você vai desenvolver, eu tenho certeza, tá? E são habilidades, até habilidades que a gente requer das nossas crianças. Habilidade de análise. É uma habilidade, na hora da avaliação, a gente vê se a criança tem.
capacidade de fazer análise e síntese. Um bom avaliador tem que desenvolver a habilidade de análise e síntese. Analisar toda aquela situação, analisar item por item, analisar resultado por resultado e fazer uma síntese disso. Poxa, isso está convergindo para esse caso aqui. E isso está me chamando, está me cheirando a um transtorno de leitura, né? Tem cara de dislexia isso daí. Mas como que eu vou saber isso? Opa, não, esses erros que esse menino está cometendo na escrita, ele está cometendo muitos erros na escrita, mas esses erros da escrita são erros atencionais, puramente atencionais. Será que ele é um TDAH ou será que ele é um disléxico? Como fazer isso? Gente, conseguir fazer essa leitura, ela precisa de quê? Daquele lá, número 0 que eu falei para vocês hoje. De muita leitura. Porque eu preciso saber o resultado da avaliação das funções executivas, atenção, memória. Como é que é a memória de um disléxico? A memória operacional de um disléxico é igual à memória operacional de um TDAH? Funciona da mesma forma? Um TDAH tem questões atencionais igual a um disléxico também? Como é que é? Então, saber diferenciar. Fazer o tal do diagnóstico diferencial. Quando é uma coisa, quando é outra. Ler na anamnese. O que está na anamnese que casa com o resultado desses testes aqui? Isso são habilidades que vocês vão precisar desenvolver, tá? Então é muito importante isso. Que vocês comecem a aprender a fazer, a buscar pistas. Perceber o que é relevante. Isso são funções cognitivas, que a gente fala lá também na comunidade, né? Tem uma aula lá sobre funções cognitivas na comunidade, e que a gente fala lá do paciente, mas que você também, na hora da avaliação, você precisa sim conseguir perceber o que é relevante do que é irrelevante. Tem informação que é irrelevante. Na anamnese tem coisas que a mãe fala que é irrelevante para este caso. E aquilo que é irrelevante a gente precisa descartar. Eu não posso ficar me prendendo a itens que são irrelevantes porque eles vão tirar a minha atenção. Então, controle inibitório. Olha quanta habilidade, gente, um avaliador precisa desenvolver. Mas a gente não vai entrar nesse assunto não, porque esse é um assunto para outra live, tá bom? Então, o nono erro fatal aí é não ser capaz de desenvolver um raciocínio clínico por falta de conhecimento teórico, tá? Por falta de conhecimento teórico e de habilidades que você precisa desenvolver. Tá bom? Estamos chegando ao final, gente. Nós vamos agora para o erro de número 10, que até eu já falei sobre ele. Porque aqui agora a gente terminou a avaliação, a gente passou pelo acolhimento da família, passou pela anamnese, passou pelos testes, a gente fez o raciocínio clínico, mas no final eu termino meu relatório, que também teve essa queixa na caixinha de perguntas essa semana. Val, eu não consigo responder a queixa. A pessoa termina o relatório e não responde a queixa. Tem que estar lá, gente. Mesmo que vocês achem uma coisa diferente do que a família estava imaginando, não tem problema. Ou mesmo que vocês digam assim, responder a queixa necessariamente não tem a ver com um levantamento de hipótese diagnóstica em termos de transtorno. Não tem. Eu posso terminar a minha avaliação dizendo assim, olha, ele só tem uma dificuldade de aprendizagem. Ele não é TDAH, ele não tem um transtorno de aprendizagem, ele não é TEA, olha, não tem uma disgrafia, tá tudo jóia. Mas tem uma dificuldade de aprendizagem.
Então, na dificuldade de aprendizagem, a gente vai ter que fazer alguns ajustes. A gente vai ter que ver hábitos de estudo, a gente vai ter que aprender a estudar, que tem criança e adolescente que não sabe estudar. Então, isso pode ser uma hipótese diagnóstica, tá, gente? A hipótese lá, a resposta da queixa necessariamente não tem que ter um diagnóstico lá, principalmente porque a gente não dá diagnóstico, lembra? É sempre multidisciplinar a avaliação dos transtornos, mas eu posso, ao final, junto com a equipe, dizer, olha, é apenas uma dificuldade de aprendizagem. Vamos para a aula de reforço? Ou então vamos ficar na psicopedagogia para desenvolver habilidades cognitivas que estão deficientes? Quando a gente resolver isso, eu tenho certeza que esse menino vai embora, essas dificuldades elas serão sanadas, a gente vai acabar? Tá? Então, esses erros vocês não podem mais cometer na avaliação de vocês. Alguns vocês viram que vocês precisam começar a se preparar antes da própria avaliação começar. Outros vocês precisam cuidar durante o processo. E outros fazem parte da própria formação de cada um de vocês. Ficou claro? Dúvidas? Deixem as perguntas, vamos conversar mais sobre isso, vamos aprofundar mais sobre esse assunto. Eu quero muito discutir com vocês essa questão de raciocínio clínico. Eu quero muito aprofundar essas questões com vocês. Então, assim, tô super feliz que nós voltamos hoje, tá? E vamos manter as nossas lives daqui pra frente. Um grande beijo, meninas, e muito obrigada pela paciência de vocês esse tempo comigo. Um beijo e tchau, tchau.